ar mais um programa Família e Sociedade, um programa feito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, pela sua chancelaria, sempre abordando um tema muito importante para você que vive aí no seu lar, uma dificuldade, um problema relacional, um problema com a sua esposa, com seus filhos. Estamos aqui para conversarmos juntos a respeito dessas coisas. Comigo e também com a minha esposa, Suênia. Olá, é sempre um prazer ter você aqui no nosso programa. Seja bem-vindo. E já que nós estamos aqui falando em casal, para casais que estão aí nos assistindo, você já teve problemas de comunicação com a sua esposa? A minha, de vez em quando, reclama que eu falo pouco. Talvez isso seja uma reclamação da maioria das mulheres, né? Vamos deixar isso para depois. Tá bem. Hoje nós trouxemos uma convidada especial que vai nos ajudar a debater esse assunto. É a professora Cláudia Bruscagin. Por favor, professora. Seja bem-vinda. Tudo bom? Obrigada pela sua presença. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. A professora Cláudia é psicóloga por formação e vai conversar com a gente sobre comunicação do casal. Não percam, daqui a pouquinho, Família e Sociedade. Bem, hoje nós vamos falar a respeito de problemas de comunicação do casal. A professora Cláudia, que está com a gente, é psicóloga de formação e especializada nessa área de relacionamento conjugal, não é isso, professora? Isso, casais e família, é o meu trabalho. E a questão da comunicação, ela ocupa aí uma das prioridades dos problemas dos casais? Quando a gente vai analisar, entender o que está levando os casais à terapia, com frequência a gente vê embaixo de queixa de dinheiro, de sexo, de sogro, sogra, a comunicação está atrapalhada. Tá, eles não chegam dizendo então que tem problema de comunicação? Não chega. É mais um diagnóstico do que outra coisa. Ele chega assim, o problema é ela, o problema é ele, não, ele faz isso, ela faz aquilo. sempre do outro, às vezes. Sim, é porque é mais fácil, né? Porque se a gente tem que parar para identificar os próprios problemas, não é um exercício tão simples, né? Não é. E eu acho muito importante, num primeiro momento com os casais, estar trabalhando com eles para que eles entendam que o problema é deles. Ou seja, dos dois. Dos dois. Então, os dois vão precisar... Os dois que são um, né? Na verdade. Né? Vão precisar de trabalhar juntos nisso. Agora, quando que começa isso, Cláudia? Por exemplo, na época de namoro, parece que os dois conversam demais, não é? Né? Eu até brinco de vez em quando com os casais na igreja, né? No telefone, desliga você, não, desliga você, né? E aí vai, né? Que se conversa o tempo todo. Como que isso vai mas se aí a perdendo? gente tem que ver qual o conteúdo da conversa, sim. né? Porque assim, namoro tem uma fase que você está querendo conquistar a moça querendo conquistar o rapaz. Então a gente fala muito. Que uma conversa, um diálogo, né? Exato. E a gente não para prestar atenção em certos pontos que são importantes. De conversar mesmo. Não, depois passa, depois a gente ajeita, isso muda depois. A gente demora, talvez, para detectar os defeitos do outro ou de si mesmo, né? Talvez. Sim. Ou às vezes, incompatibilidades ou desencontros. Depois a gente resolve. E no namoro, você tem uma diferença. Vocês encontram, tá gostoso, depois vai cada um para sua casa e fica tranquilo. O duro é quando você é casado. Não tem para onde correr, né? Você não volta para casa da sua mãe. Você vai dormir na mesma cama. Pelo menos não deveria voltar, né? Exato. Então tem que ir junto ali, encostar o pezinho, ver o que acontece. A minha mãe mesmo disse para a Suênia que ela não aceita mais produto usado de volta. É? Né? Então, tá não quer saber, né? Mas e aí depois, né? A gente percebe que se casam e as diferenças aparecem e me parece que, em algum sentido, né, essa dificuldade de comunicação se dá por não respeitarem as diferenças entre si, não é? Muitas pessoas têm a dificuldade de aceitar o que é diferente. Para muita gente, diferente é ruim, é negativo, e não só diferente. Então, se a gente tem essa ideia de que diferente é diferente, ponto, você entra de uma outra forma. Né? O que acontece muito, quando os casais se casam, a memória, as experiências que eles tiveram na vida familiar do primeiro casal que eles conheceram, ou seja, dos próprios pais, isso vem muito forte. Então eu brinco que
cada parceiro vem com um script de como era o marido e a mulher na sua casa, como era marido e mulher na casa do outro. Só que eles não trocam os scripts, e sim vão agindo segundo o seu script. O seu próprio script. E daí você tem os desencontros. E às vezes tem muitas coisas que não são faladas, mas se espera que a coisa aconteça. Ou seja, falta talvez estabelecer esses contratos, né? Esses códigos. De Esses contratos estão implícitos, mas eles têm que ser explicitados. Essa ideia de contrato é interessante, né? Porque essas são as letras miúdas, né? Exatamente. São que ninguém são os lê. pactos, né? Que o casal precisa fazer. Exatamente. Você vai ver, assim, o casal não está brigando porque um adulterou ou tal. Não são coisas gigantescas, né? Exato. São pequenos problemas que vão se acumulando. Né? Eu tenho um casal que é interessante, que antes de casar, eles fizeram alguns combinados. Então, o marido falou que ele detestava mexer em roupa. Então, ele falou, eu não vou lavar roupa, não vou passar roupa, vou pôr no cesto, com muito sacrifício. Isso com muito sacrifício, é verdade. Isso para um homem não é nada fácil. Pois é, e não gosto de arrumar cama. Então, ela já sabia disso. Então, quando entrou, não podia cobrar. E aí era interessante porque, no começo, ela saía para trabalhar antes dele. Então, o que ela fazia? Já que ele não arruma a cama, ela tirava ele da cama para deixar a cama arrumada. Para quando não dá. Depois se entenderam. Depois, conforme a vida foi passando, era interessante que, assim, às vezes a cama ficava desarrumada, mas se ela voltava e a cama estava arrumada, era um presente, não era uma obrigação. Então, era importante ela chegar e falar assim, legal, obrigada porque arrumou, né? Porque foi uma coisa. Então, a gente às vezes acha que são bobos, mas fazem uma diferença grande a gente saber o que cada um espera. Será que os casais não entram no relacionamento ou no casamento em si com uma expectativa talvez equivocada a respeito do outro? Só flores, né? Só flores. Só ver as qualidades, né? E aí que eu entendo que o namoro é muito importante, né? Que hoje eu acho que a gente tem perdido um pouco essa dimensão do namoro, o que é o namoro, como uma na verdade? Preparação para uma vida posterior. Se fica muito no bem bom do namoro. Hoje em dia namoro é entretenimento, né? Exato. Então, não vamos brigar, não, deixa passar isso, deixa passar aquilo. E aí os casais vão deixando passar muitas coisas, deixam de observar ou têm a ilusão que comigo vai ser diferente, né? Sabe? Eu brinco bastante, quando você está namorando alguém sério, observa o pai e a mãe, porque isso vai ser o futuro de vocês. Tá? Tanto no trato, o pai, a mãe, como no físico. Então, tem que observar bem. Tem que observar bem. Às vezes tem a questão que a gente se esquece que a gente não casa com uma pessoa, a gente casa com um pacote, não é? Pacotão. Pacotão, que envolve a família dela, envolve os sogros e a sogra. Formação, né? E se a gente não tiver essa disposição e conhecer todo o conteúdo desse pacote, precisa não é? Conhecer, depois vai dar problema, né? Vai sim. E até a gente tem estilos de comunicação diferentes em cada família e a gente precisa perceber. Precisa aprender o estilo do outro, né? Aliás, esse é um excelente assunto, né? Eu acho que a gente pode conversar sobre isso no próximo bloco, a respeito de estilos de comunicação e talvez até comunicação não verbal, que existe isso também, não é, professora? Sim. Voltamos já então com o programa Família e Sociedade. Voltamos com o programa Família e Sociedade, falando sobre comunicação do casal. Professora Cláudia é a nossa convidada. Sábado de manhã, marido sai do quarto, a esposa já tinha acordado antes, fazendo café, se preparando para arrumar a casa. Marido sai do quarto de shorts de futebol, camisa do time, caneleira, tênis com a bola debaixo do braço, pergunta, querida, tem algum problema eu sair para jogar futebol com os meus amigos? Aí a esposa faz um bico daquele tamanho, né, de costa, lavando louça e fala, não tô nem aí, faz o que você quiser.
Esse é um problema Um bom típico modelo de comunicação. problemas de comunicação? Isso acontece. Né? Ele sabe, perguntando uma bastante. pergunta que ele já sabe, a resposta. e ela respondendo uma coisa, mas pensando outra, né? Ou sentindo outra. Agora, o tom de voz dela já denunciou, né? É a cara, o tom. Claro. Mesmo ela de costas ali. Então, isso acontece. De novo, combinados. Não dava para a noite ter falado, olha, amanhã eu marquei o futebol com os amigos. Mas aí fica aquela coisa, se eu falar para ela hoje, ela vai falar para eu não ir. Exatamente. Então eu falo amanhã na hora de sair. Ela vai Já se tudo sentir, pronto pra não ter na volta, história. né? Ele não Ela quer- vai ele se não quer sentir saber. muito mal com isso. E aí chega de tarde, quando voltam para casa os dois, como é que vai estar o clima? Né? Então assim, que medo é esse? Que não pode falar, olha, hoje eu combinei de jogar futebol, ou hoje à noite eu vou sair com as minhas amigas e vou jantar com elas. Né? Então, é importante que no casal se mantenha a individualidade e a conjugalidade. Mas aí tem que ser conversado, combinado, trocar essas informações. Porque há também a questão de que, puxa vida, né? Às vezes o dia a dia, né? Principalmente a gente aqui que está na grande São Paulo, né? O dia a dia é muito corrido, né? A gente fica muito tempo sem se ver. Fica. Quando você vê, quando você menos percebe, você está se relacionando mais tempo com as pessoas do seu trabalho do que com a sua família. Exatamente. Aí tem que existir esse feeling também, né? Das prioridades colocadas na mesa, né? Porque chega no sábado de manhã, talvez seja o único momento em que a família, o casal possa estar junto, pode ter aquele momento, né, de estar junto. E aí cada um resolve fazer as suas coisas, né? Ou seja, continuam cultivando a individualidade sem se preocupar com a conjugalidade. E né? quando você tem filhos, isso complica, porque ele foi jogar futebol, eu estou aqui em casa com a criançada. Então nem aquela coisa gostosa de, oba, vamos ficar Fim com de os semana, filhos, vamos ficar que não juntos, ficamos né? bem todo mundo. Não, já fica um peso. Aí acontece, daquele dia a criançada está super irritada. Né? Então, as coisas já vão se construindo de uma forma negativa quando podiam ser positivas. E talvez isso acaba gerando até um interesse maior pela questão das atividades individuais do que das familiares, né? Sim, Porque- agora é o meu momento. Exatamente. Né? Mas a gente vê, durante a semana, trabalho. Final de semana, tudo bem, a gente quer descansar, quer fazer certas coisas, mas o que está em primeiro lugar? É a família, é o casal. Além do mais, meu momento, né? Meu momento tem que ter minha esposa, tem que ter meus filhos, tem que ter minha casa. Quer dizer, como que vai ser meu momento sem tantos meus aí anexados, não é? A gente precisa ver. E aí, para o casal, eu vejo um ponto que fica difícil, porque quando chegam os filhos na família, os casais com frequência esquecem que primeiro eles foram marido e mulher. E de repente se transformam só em pai e mãe. E aí, o momento que eles podiam estar se nutrindo, até para enfrentar melhor São Paulo, o trabalho, a família, eles não estão juntos. Então, é fundamental que o casal, de alguma forma, se mantenha casal, tenha momentos só seus. Né? Não precisa ser aquela coisa de assim, toda quinta-feira vamos comer pizza só nós dois. Ótimo, se der e se for uma coisa Joia, né? gostosa, tudo bem, mas a gente tem que ver também para assim, é mais uma rotina, tá? Esse encontro tem que ser um encontro gostoso, pode ser em casa, 10 minutos antes de dormir, os dois sentados, mas juntos, conversando, sem a TV ligada. Um olhando para o outro, né? Exato, Estimular a olho no comunicação olho. num momento que não Exato, seja de exato. tensão, porque geralmente é o que acontece, né? A comunicação se dá em ambiente, em momentos em que há muita tensão, né, entre o casal. E aí acontecem esses maus entendidos, Por que você está apontando para mim? por causa do exemplo que você deu da bola. É a sua historinha, não é Só essa você. história, não é você. Tá bom. Pensei que você ia revelar algum podre. Cláudia, às vezes a gente não tem a dimensão de que o casamento é uma relação de perdas e ganhos, não é? Exatamente. Aí que a gente entra no casamento e percebe que tem coisas que você está perdendo que você não queria perder, não é? Então, É difícil lidar com isso às também. vezes o problema de comunicação se dá por isso, né? Eu não estou disposto a abrir mão das coisas que eu tinha quando eu era solteiro. Não Exato. tem disso? Tem sim. A gente tem que entender que quando a gente casa, a vida vai mudar. Coisas muito boas vão acontecer e outras coisas não tão agradáveis. Então, o marido que estava acostumado a jogar futebol segundas, quartas e sextas, no começo ela ainda está
aceitando, pode deixar, mas e depois? Quer companhia? Quer fazer as coisas juntos? Claro. Chegam os filhos. Eu comento que o momento do casamento para o homem vai ter um sentido parecido do momento que a mulher vira mãe. A gente brinca que os homens, quando casam, estão se enforcando, se perderam. No caso da mulher... No caso da mulher é quando tem filhos. Né? Algumas pessoas se assustam com isso, porque a maternidade é vista como uma coisa soberba, mas, no fundo, a mulher vai estar perdendo uma série de espaços que ela tinha. Então, o casal aí, de repente, podia estar equilibrado junto nisso. Agora, voltando para aquele assunto de comunicação não verbal, né? Em que já existe ali uma dificuldade de relacionamento entre ambos e essas formas de comunicação vão aparecendo e a comunicação verbal entrando em contradição com a comunicação não verbal. É importante, então, a gente ficar de olho, né, ter essa atenção ao que o outro ou a outra está dizendo através dos gestos, das feições, do comportamento. Observar essa linguagem. É observar o todo. Por isso que é fundamental na comunicação o olho no olho. Porque quando você está no olho, você vê se franziu a testa, se fez uma ruguinha aqui. Não é que a gente vai ficar com uma lupa olhando, mas assim... saber que vem outras informações. Se não vem aquela resposta, mas você falou que eu podia, você não falou? Exato. A comunicação não verbal, o interessante é que ela é espontânea, a gente não mente na comunicação não verbal. Né? Na verbal, sim. Você tá brava, querida? Não tô brava. Não, tá tudo bem. E a gente percebe a diferença. Então, a gente tem que estar atento a isso. E outra coisa, às vezes o companheiro ou a companheira falam coisas pra gente, a gente acha que entende, mas não entendeu. E há uma dificuldade grande de falar, peraí, eu entendi isso, foi isso que você quis me falar? E é isso que a gente vê muitas vezes na terapia de casal. Um fala uma coisa, você vê pelo rosto que entendeu de um outro jeito. E aí você fala, o que você quis dizer? Fala de uma outra forma. Ou você entendeu o quê? E às vezes a gente vê compreensões muito diferentes. E se você compreende diferente, você vai agir diferente. Conforme aquilo que você entendeu. Exato. E aí como é que fica? Um fala gato, o outro fala sapato e... Na verdade, tem que haver um exercício para que a comunicação verbal e a não verbal estejam em coerência. Em harmonia, Exato. Bom, a comunicação então tem que ser redimida, tem que ser restaurada, né? E a professora Cláudia, no nosso próximo bloco, vai nos ajudar a chegar a essas respostas, ou pelo menos nos dar umas dicas, não é? Dicas. Não saia daí, então, voltamos com o programa Família e Sociedade. Voltamos com o programa Família e Sociedade e hoje o nosso assunto é comunicação do casal, comunicação no casamento. Professora Cláudia, já falamos a respeito de que a comunicação é um dos principais problemas, dissemos que existe uma necessidade de casar aí a comunicação verbal e não verbal. Agora, o que fazer para começar a restaurar a comunicação do casal? Se o nosso ouvinte, o nosso telespectador está aí em casa nos assistindo e disser assim, olha, não tenho a menor liberdade de conversar com meu marido, não sinto prazer de conversar com a minha esposa. O que dica você dá para esse casal? Bom, a gente tem que querer, né? Mesmo que esteja bloqueada a comunicação por alguma razão, tem jeitos da gente se achegar, da gente buscar conversar. Ou seja, espontaneamente nada de bom aparece, né? Espontaneamente só vai piorar cada vez mais, né? Porque se você não fizer um trabalho, e aí vem uma coisa, eu só vou se ele for, eu só falo se ele falar. A culpa é dele, não é minha. Exato. Então, se ele não tomar iniciativa, eu também não vou tomar. Tomo. Então, assim, se um dos parceiros do casal quer mudança, não espera o outro. Começa ele a mudar. O outro chega e fala, e aí, como é que foi teu dia? Ai, foi um saco.
Tá, mas aconteceu alguma coisa? Não é desistir na primeira porta fechada, né? Também tem que ser atento para observar os sinais, né? Eu sempre brinco com as mulheres que assim, quando o marido chega do trabalho, não vai direto contar que o filho fez isso, que o seu chefe fez aquilo. Deixa ele entrar, lavar o rosto, quem sabe sentar e assistir o Jornal Nacional, pra daí ele estar inteiro e daí conversar. Da mesma forma, se a mulher às vezes está entretida num programa dela. Então, assim, é importante a gente entender o contexto todo, porque senão a gente fala e às vezes fica assim, ah, mas eu falei para você que eu estourei o cartão de crédito naquela hora que você estava assistindo o jogo, e ele fala, eu não ouvi nada. Já vai ativar a gastrite lá do... Sim, sim. Então, assim, a gente tem que querer essa mudança, tem que ir atrás. Não é fácil, tá? Porque às vezes a gente vai perceber que a gente está com um problema na comunicação quando a gente já construiu uma paredinha de tijolo que já está, assim, na cintura ou mais alta. Começa a ter uma predisposição negativa em relação ao outro, né? Exato. Ah, eu vou até falar, mas eu sei que já a resposta já vai ser não, ou não vai me ouvir negativa. direito, ou não vai querer ir junto, né? Então a gente tem que buscar formas diferentes. Agora, quando a gente olha para a Bíblia, né, a gente percebe um exemplo muito interessante do efeito do mal, do pecado sobre a comunicação, que é a primeira coisa que é afetada no primeiro casal, não é? Sim. Eles tinham ali aquela liberdade de conversar com Deus entre si, e depois, quando eles desobedecem a Deus, eles, na mesma hora, se escondem do relacionamento com Deus e, quando questionados sobre o comportamento, começam a acusar um ao outro. Um ao outro. Não é? Então, será que quando a gente conhece um pouco mais a Deus, a gente tem consciência dessa fragilidade, desse mal interior, e trabalhando com essa tendência ao mal interior, a gente não consegue facilitar esse meio de comunicação? Eu acho que quando a gente tem uma crença, tem uma fé em Deus, a gente já é motivado a buscar o melhor no outro e na gente. Então, isso de fato acontece, facilita. Né? Quando a gente tem essa noção de que a gente tem outras forças em volta que vão atrapalhar, principalmente a família, o casal, a gente pode estar olhando essa relação de um jeito diferente, tendo claro que é uma relação que corre perigo, que tem riscos. Então, o que a gente faz para cuidar, para proteger, para prevenir? Né? Então, a gente vai gastar mais tempo juntos? Vai. Né? Até se a gente pega o exemplo de Adão e Eva, foi quando eles se separaram que ela foi para a árvore sozinha, né? E aí acontece tudo. Então, assim, quão junto está realmente esse casal? Né? Nas conversas, nos compromissos, nos planos de futuro. Então, isso ajuda, e eu entendo que essa experiência com Deus facilita isso, porque a gente tem em mente uma coisa maior, melhor. Então, até mesmo porque o padrão muda, não é? Muda. Você começa a ver que o relacionamento precisa envolver abnegação, né? Ou seja, Deus se relaciona conosco e entrega seu Filho em nosso favor, em nosso lugar, sacrificando-se por nós que estávamos de costa para Ele, não é? Ou seja, cativando o inimigo, é isso que Deus faz com a gente. E dessa forma também, né? Óbvio que não chega ao fato de cativar o inimigo, porque o casal é longe, não é isso, né? Mas o fato é de que a gente tem condições de, olhando esse exemplo de Deus, poder também se sacrificar para atrair o outro para a gente, não é? Exato, exatamente. Se tem amor a Deus e um ao outro, essas coisas ficam mais facilitadas, porque a gente tem esse modelo de entrega, de abnegação, de participação, de criação. Sacrifício, né? Eu acho que não existe amor verdadeiro sem sacrifício, não dá para ser, né? Porque a gente vive num mundo que as pessoas olham só para si próprias, só veem a sua... E é engraçado que elas fazem egoísta, da busca pelo prazer o seu maior alvo de vida, não é? De vida, sim. E se esquecem de que, na verdade, o melhor objetivo é quando você coloca o outro em primeiro lugar, não é? E você partilha isso, é incrível que a gente busca o prazer achando que vai resolver tudo. E quando a gente partilha o prazer, quando a gente está junto, abre mão de certas coisas, o prazer vem muito maior. A gente vê isso muito quando as pessoas vão fazer trabalho voluntário, vão ajudar.
E por que a gente não faz alguns trabalhos voluntários em casa, né? Com quem está tão próximo. Exatamente, Exato. você se dando ao outro, você servindo ao outro, né? E o retorno disso é extremamente positivo, né? Então, os dois ali construindo alguma coisa, juntos. E aí, esses juntos, a gente tem que ficar atento, porque assim, não é 50-50. Cada um com as suas possibilidades, com as suas habilidades, com seus contextos, vão colocar aquilo que é possível, aquilo que é melhor nessa construção. E como começar? Conversando. Qual o ponto de partida? Né? Eu acho essa dica que você deu antes de a gente fazer disso uma busca, assim, entre aspas, profissional, não é? Acho investimento. Que é um investimento. Acho que isso é o ideal, né? Porque é como se fosse um terreno baldio, né? Se você larga, o que vai acontecer? O mato cresce, né? Então não adianta você largar um terreno e achar que dali a um ano vai estar um pomar bem formado, ou um jardim. Não adianta, né? Tem que ser cuidado, tem que ser tratado dia após dia e fazer disso um objetivo da vida, né? Exato. Não é levar a vida levando, é ter um propósito de vida. Né? É saber que o casal tem uma direção, a mesma direção. Né? Então, isso vai facilitar a comunicação. Tem uma história do casal que se mudou para uma casa, né, e tinha um terreno no fundo lá, um jardinzinho no fundo, alguma coisa assim, e um olhou para o jardim e falou assim, isso vai dar um pomar maravilhoso, né? A esposa olhou, não, isso vai dar um jardim cheio de flores maravilhoso, né? Aí ele vai lá, sem falar nada para ela, semeia um monte de sementes de frutas, e aí depois a esposa vai lá, sem falar para ele, semeia um monte de sementes de flores, né? E aí começa a crescer flor, o marido vai lá, arranca tudo e fala, não foi isso que eu plantei, né? Começa a crescer frutas, né? Pequenas árvores de frutas, né? Brotar, e a esposa vai lá arrancar tudo. Quer dizer, não tem nada... Os dois não conversaram a respeito. Não construíram nada porque faltou a comunicação, né? Um puxando a corda para cada lado. Para cada né? lado. Professora Cláudia, obrigado pela sua presença. Nosso tempo está se esgotando, mas você pode continuar participando do nosso programa, mandando dúvidas, sugestões através do e-mail. Qualquer coisa que você queira se comunicar com a gente, use esse e-mail que tem na sua tela, familiasociedade@mackenzie.br. Obrigado pela sua participação e nós nos vemos no nosso próximo programa Família e Sociedade. Obrigada pela sua audiência. Nós nos vemos no próximo programa.